Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dessa segunda-feira de playoffs, falando sobre o jogo que abriu aí a noite, que foi o jogo 2 da série entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, né, cara? A série segue em Cleveland, né? Cavs que venceu o primeiro jogo de forma tranquila, né, cara? Foi um jogo muito bem controlado por parte de Cleveland. Hoje não foi tão fácil como foi no jogo 1, né? Apesar de que o Cavs, em certo momento do jogo, chegou a vencer por 16 pontos, não foi tão fácil assim, né? O Raptors conseguiu, né, fazer alguns bons ajustes ali no intervalo, conseguiu se recuperar, né, dessa desvantagem de 16-0, diminuiu bastante, tanto que perdeu por só 10. Mas apesar de não ter sido tão fácil como foi no jogo 1, também não foi muito difícil, né? O Cavs, apesar de ter tido ali alguns momentos onde foi pressionado, conseguiu lidar bem, né? Donovan Mitchell foi um absurdo nesses momentos complicados, né? Assumindo a responsa, metendo bola, pô, absurdo que ele fez. Mais um jogo de 30 pontos pro Donovan Mitchell na série. Um shot making fantástico, subindo o nível no clutch. Nossa, ele é um absurdo, né, cara? O Mitchell joga pra caralho. Não sei como que tem gente que chama esse cara de pipoqueiro, mano. Que fala que no playoff ele não joga a bola. É uma loucura, né, velho? O Donovan Mitchell ele é muito foda. E assim, cresceu nos momentos onde o Raptors estava bem. O Harden, mesmo num jogo mais errático do que no jogo 1, e com um pouco menos de controle, ainda foi muito bem, metendo 28 pontos, muito bem ali no perímetro, defendendo bem, há de ser falado, né? Um bom jogo defensivo do Harden. E assim, o Raptors, apesar dos ajustes que fez ali no intervalo, que foram bons, né? Que foram bons, mudando o matchup, mudando ali a cobertura defensiva, o time segue sem saber o que fazer com esses dois caras. Impressionante como que esses dois estão muito bem na série, uma sintonia muito legal. Evan Mobley, outro que jogou muito bem hoje. Ele vem fazendo uma grande série, né, cara? O jogo 1 dele foi bom. E hoje, de novo, cara, jogaço do Evan Mobley, né? Foram 25 pontos com 8 rebotes. Inclusive, melhor jogo do trio na temporada, viu? Dá pra falar isso, né? 30 pontos do Mitchell, 28 do Harden e 25 do Evan Mobley. Não é loucura dizer que hoje foi o melhor jogo dos três juntos. Foram realmente muito bem. O Evan Mobley, a critério de curiosidade, tem mais enterradas na série do que o Brandon Ingram tem de arremesso certo, tá? O Brandon Ingram que hoje... um horror, né? Se o Raptors chegou a flertar com a virada, pode ter certeza que não foi por conta do Brandon Ingram. Assim, um jogo horrível do Brandon Ingram, mais um jogo horroroso, né? Ele que no primeiro jogo marcou 17 pontos com 9 arremessos tentados, hoje ele até tentou mais arremesso, tentou 15, acertou 7. Não, acertou 3, desculpa. Tentou 15, acertou 3, ele marcou 7 pontos no jogo. Ele teve mais turnovers do que arremessos certos. Foram 5 turnovers para 3 arremessos certos. Sabe quantos pontos o Ingram marcou nos dois jogos juntos, cara? 24, mano. Ele soma 8 de 24 no field goal, 3 de 16 desde o segundo tempo do jogo 1. Cara, é surreal que o Brandon Ingram tá mal. E assim, igual eu falei hoje mais cedo no Switch TV Show, a defesa do Cavs tá fazendo um trabalho muito bom em cima dele? Muito bom, tá? É Evan Mobley, é Jim Wade, a cobertura tá muito boa. A defesa do Cavs tá jogando muito pra cima do Brandon Ingram. Tá dificultando demais a vida dele. Dito isso, não existe ele ter esse shot making. Não existe, gente. Não dá. Ele é a principal arma ofensiva desse time do Raptors, mano. Não dá pra ele jogar tão mal como ele tá jogando, bicho. Não dá. Assim, tá muito feio. Tá muito feio, sabe? Se ele tivesse jogado mais ou menos, o Raptors tinha chance de ganhar hoje, mano. Tinha chance real de ganhar hoje. Porque o Raptors fez um ótimo segundo tempo.
Só que sem ter o seu principal cestinha jogando minimamente bem, ficou muito complicado. Ficou muito complicado. Assim, se tem dois caras que estão impraticáveis nessa série pelo lado do Raptors, um é o Brandon Ingram e o outro é o Jakob Poeltl, né? Que nem pro segundo tempo jogou, né? Rakovic percebeu que ele tava sendo um nada em quadra e falou, irmão, eu prefiro não ter você jogando do que ter você jogando desse jeito. Sacou ele, foi de Moran Boyles, que não é pivô, teve que jogar improvisado, mudou todo o time. Mudou pra melhor, né? O time melhorou. E é um cara que vai ganhar 30 milhões de dólares ano que vem, bicho. É um cara que o Raptors achou uma boa ideia dar 30 milhões de dólares. Uma loucura esse contrato do Jakob Poeltl. Na época eu já falei que era uma loucura e essa série só tá deixando isso mais claro. Mas, enfim, mais uma derrota que vai muito na conta do Ingram, mas que acima disso vai na conta do Cavs, né? Que teve o trio brilhando, deu uma dormida em alguns momentos, perdeu, né, uma vantagem muito boa que abriu no terceiro quarto, que poderia já ter liquidado o jogo. O Cavs podia muito bem ter ido pro quarto período com os reservas, se não tivesse, né, perdido toda a vantagem que abriu nos primeiros 6 minutos do terceiro quarto. Mas ainda assim, venceu, isso que importa. Vai pra Toronto com 2 vitórias na mala, isso que é importante. Não foi tão bem como foi no jogo 1, mas ganhou. E é isso que importa. Cavs abre 2-0. Toronto vai pra casa de cabeça cheia e com a plena convicção de que o seu principal jogador ofensivo está sendo nulo em quadra. E aí vale falar, tá? Pra não só criticar, RJ Barrett fez um ótimo jogo, 22 pontos pra ele. Scottie Barnes fez um ótimo jogo, 26 pontos pra ele em 40 minutos. Foram bem, mas só. Moran Boyles foi um ótimo ajuste ali no segundo tempo, tem que ser mantido pro jogo 3. Esquece Jakob Poeltl nessa série, esquece, ele não vai conseguir fazer nada. Sandro Mamukelashvili foi bem também no segundo tempo, foi outro ajuste interessante. Jacob Walter também foi bem, né? O banco do Raptors, né, foi quem botou o time de volta, né? O time estava largado ali no começo do terceiro quarto. Se não é o banco ali, esse jogo tinha ido pro brejo. Mas, enfim, eles têm notícias boas, mas o Poeltl impraticável e o Brandon Ingram impraticável, sem dúvida alguma, são dois problemas enormes que o Rajakovic vai tentar corrigir ali em casa, né? Bom, pessoal, é isso. O Cavs vence 115-105, abre 2-0 e é isso, né? Belo jogo aí do nosso Kevão, especialmente do Big Three, Harden, Mitchell e Evan Mobley. Galera, é isso, viu? Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê mais tarde, né, com mais conteúdo. Daqui a pouco vai sair o pós-jogo de Knicks e o Hawks, né? Vitória azaça do Hawks, vai lá assistir. E mais tarde ainda tem a análise de Minnesota e Nuggets, né? Minnesota que acabou de virar pra cima do Nuggets. Anthony Edwards, com o joelho biônico, tá fazendo magia. Impressionante. Venho mais tarde pra falar sobre esse jogo. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.